Quais os segredos que Da Vinci escondeu na pintura A Última Ceia? História e lugares. Mistérios e horror. 15 de setembro de 2015 por Everton Paulo. O italiano Leonardo da Vinci pode ser considerado, sem dúvidas, como um dos maiores gênios da humanidade, indo além de personalidades como Albert Einstein e até mesmo Isaac Newton. Nascido no ano de 1452, Da Vinci destacou-se nas áreas da anatomia, medicina, artes, engenharia e botânica e pode ser considerado um padrinho de todas essas áreas. Mundialmente famoso, Leonardo da Vinci teve suas obras estudadas e exploradas por todos os meios possíveis, inclusive pela literatura de romance, e não é sem motivo. Tornando-se um verdadeiro fenômeno editorial, o romance O Código da Vinci, The Da Vinci Code, do escritor norte-americano Dan Brown, é um dos livros mais vendidos de todos os tempos, e abalou as estruturas da igreja na época em que foi publicado. Com boas doses de ação, suspense e dados históricos em uma história de tirar o fôlego, a obra O Código da Vinci aborda a polêmica teoria herética de que Cristo teria sido casado com Maria Madalena, tendo inclusive filhos com ela. Sua linhagem sagrada, existente até os tempos atuais, seria o verdadeiro Santo Graal, e não um cálice como diz a lenda mais tradicional. Para basear historicamente as teorias expostas no livro, Dan Brown analisou sob diferentes aspectos algumas obras do genial Leonardo da Vinci, e a principal delas foi uma das obras mais famosas do italiano, a pintura A Última Ceia, um afresco que se encontra no convento de Santa Maria delle Grazie, Itália. Segundo o romance de Dan Brown, a pintura estaria recheada de segredos ocultos propositalmente pelo próprio Da Vinci, que queria deixar pistas históricas sobre a vida de Jesus. Você provavelmente vai dizer: "Ah, mas é só um livro de ficção." Bem, é aí que você se engana. Todas as teorias acerca do quadro secular já eram estudadas por historiadores e teólogos muito tempo antes do escritor norte-americano decidir escrever o livro, e recentemente novas descobertas e teorias surgiram. O afresco, pintado entre os anos de 1495 e 1498, é extremamente antigo e retrata um momento bíblico. Os 12 discípulos com Jesus Cristo em uma mesa durante a histórica Última Ceia, momentos antes de Judas trair o Messias. A pintura é aparentemente simples, mas a quantidade de segredos e pistas escondidas que Da Vinci deixou nela é de se assustar. Um italiano chamado Slavisa Pesci chamou a atenção de pesquisadores do mundo todo quando fez uma estranha descoberta no afresco, ao usar uma técnica especial. Slavisa criou um incrível efeito visual sugestivo ao sobrepor uma versão semi-transparente e espelhada da obra em cima da imagem original. O resultado: duas figuras muito parecidas com cavaleiros templários aparecem em ambas as extremidades da mesa, enquanto alguém, que possivelmente estaria segurando um bebê, se encontra à esquerda de Jesus. Slavisa Pesci também mencionou a presença de um copo de vinho, que não tinha sido notado anteriormente diante de Jesus. O italiano sugeriu que isso fosse uma representação da primeira Eucaristia, quando Jesus deu a seus discípulos pão e vinho na última ceia para representar seu corpo e seu sangue. Ele não declarou quem ele achava que poderia ser o bebê, mas estudiosos amadores afirmaram que é um filho de Jesus e Maria Madalena. Também no quadro, fazendo o oposto aos outros discípulos de Jesus, 3 apóstolos à direita estão de costas para o Messias, como se estivessem tramando. O trio seria formado originalmente por Mateus, Judas Tadeu e Simão. Leonardo da Vinci, porém, muda os personagens.
O artista põe seu próprio rosto no lugar de Judas Tadeu, o segundo a partir do fim da mesa. Ele aparece quase identicamente em seu autorretrato, pintado cerca de 3 anos depois. Muitos afirmam que ele teria se colocado na cena, dando as costas para Jesus para afirmar sua heterodoxia, ou seja, oposição às normas e dogmas religiosos da época. Uma outra teoria que veio à tona mas sendo desmentida, foi a de que a figura à esquerda de Cristo é Maria Madalena. Segundo pesquisadores renascentistas, a figura é na verdade João, o apóstolo puro. Da Vinci o teria pintado com traços femininos para passar a imagem de pureza e santidade. Na pintura, também há um outro traço que poucas pessoas percebem. Repare no canto inferior direito. A ponta do pano que forra a mesa tem um nó. Mas o que aquele nó estaria fazendo ali? Na verdade, o nó representaria a assinatura simbólica de Da Vinci. Em italiano, nó se escreve Vicoli, palavra parecido com Vinci, cidade natal do artista e inventor. Mesmo depois de mais de 600 anos, as obras de Leonardo da Vinci continuam deixando pesquisadores e especialistas com dor de cabeça, com tantos questionamentos e segredos levantados por elas. A Última Ceia é uma delas, e existem, e provavelmente sempre existirão, enigmas dessa personalidade genial a ser desvendados.